1 João, capítulo 2, verso 3 ao 11. Diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Vamos orar? Meu Deus Pai, quero te louvar pelo fato de o Senhor estar cada vez mais habitando e nos instruindo de acordo com a tua santa palavra. Que possamos, Paizinho, nesse momento, compreender aquilo que tu tens a nos ensinar. Que possamos, Paizinho, ter as nossas mentes iluminadas e que possamos, Paizinho, ser guiados no nosso dia a dia por meio da tua palavra. Derrama da tua graça sobre cada um dos teus servos, derrama a tua graça, Paizinho, sobre mim, e que venhamos, Paizinho, através da tua palavra, glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu acho que alguma das pessoas deve ter visto lá no Instagram ou no grupo da igreja, que o tema da pregação de hoje é o ABC do crente, né? Ou seja, nós vamos ser alfabetizados. Brincadeira. Né? Quando a gente pensa em ABC, quando a gente vai lá no Jardim 1, né, Jardim 2, que a criança vai começar a aprender realmente ali o alfabeto, a gente tem a tendência de falar, vai aprender o ABC. A gente fala as 3 primeiras letras do alfabeto. E a própria palavra alfabeto vem lá do grego, né, alfa, beta, né, que são as 2 primeiras letras do alfabeto grego. Só que quando a gente pensa nessa questão do ABC do crente, a gente vê que o ABC do crente é um pouco diferente, ele começa de uma maneira diferente. O ABC do crente, ele começa com O, B, D, C. Ou seja, obedecer. Então, o alfabeto do crente, né, o ABC do crente, ele começa com a questão da obediência. E pensando nesse aspecto da obediência, eu vou citar um caso de uma desobediência que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. Né? Lá em 2001, lá estava eu em casa brincando de videogame com minha irmã, né? PlayStation 1, só para vocês terem uma ideia. Será que faz tempo? Ou já está no 5, né, se não me engano. Estava brincando. E naquela brincadeira, minha mãe foi dormir e falou, antes de dormir, falou, ó, fiquem aí brincando, né? E a gente ficou lá brincando, mas como todo irmão age, né? A gente brigou, né, ali. Irmão que não briga não é irmão, né? Então a gente brigamos ali, discutimos. Eu não sei se é porque eu estava bem dando de 5-0 nela, ela ficou com raiva, não lembro exatamente qual foi o motivo da discussão. Só que nessa discussão, eu fiquei chateado e fui lá para a rua, fui lá para a calçada, olhei assim, aí tinha uns amigos meus lá na esquina, né, andando de bicicleta. E qual era a bicicleta? Era a bicicleta mais nova que tinha ali na onde a gente morava. O cara tinha acabado de ganhar uma bicicleta amarela, tinha até aquelas marchas que passam aqui, né, que era novidade, era um negócio bem, bem interessante. E eu fui lá. E nessa brincadeira que eu peguei, na primeira ida que eu peguei essa bicicleta, que eu fui andando, eu cometi um erro, né? Um segundo erro. Eu já tinha cometido um primeiro, né? Não, 2 erros já tinha cometido, né? Um que era desobedecido à minha mãe ao sair de casa, e o outro por eu ter brigado ali com minha irmã por motivos banais, né? Eu tinha uma bicicleta e a bicicleta tinha um freio traseiro. Eu não lembro exatamente, era tipo direito traseiro, um exemplo. E na bicicleta desse meu amigo, o dianteiro, que era o do lado direito. Então, quando eu apertei o freio, a bicicleta subiu, eu caí e quebrei o braço. Né? E nessa quebra de braço, isso gerou várias consequências, né? Tive que fazer cirurgia, fiquei, acho que 5 dias internado, foram 3 meses de recuperação, e eu sofri, minha mãe sofreu, todo mundo sofreu lá na minha família. Isso tudo por causa de uma desobediência. Então, quando a gente lê esse texto
de 1 João, no capítulo 2, versículo 3 a 11, João está nos chamando a uma obediência por meio do amor de Jesus Cristo, que foi, né, apresentado para nós, né, lá na cruz do Calvário. Então, João está nos chamando a atenção para essa questão da obediência. João, ele sempre está tratando aqui na sua carta de uma maneira muito repetitiva. Ou seja, é como se ele estivesse sempre trazendo alguns assuntos à tona a todos os momentos, né? Só que nesse momento específico, ele está trazendo a ideia da obediência de uma maneira um pouco diferente, né? Ele vai trazer cinco certezas que a obediência pode trazer sobre para as nossas vidas. Mas pensando nessa questão de obediência, antes de entrar nessas 5 certezas, a gente também tem que pensar sobre o que seria essa obediência, né? Quando a gente pensa em obediência, você pode pensar a obediência no seu trabalho. Você está no seu trabalho, o seu chefe lhe dá uma ordem e você obedece. Será que essa obediência que as Escrituras estão querendo nos chamar a atenção? A gente sabe que a obediência ali do chefe você faz para não perder o emprego. Se você desobedecer, corre o risco de você perder o emprego. Só que essa obediência que a Escritura está falando aqui é uma obediência que já aconteceu uma ação anterior a ela. Ou seja, nós obedecemos não é para nós recebermos algo, nós obedecemos porque nós já recebemos algo. Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, o seu corpo foi moído, foi perfurado, não quebrou-se nenhum osso, porque existia uma profecia em relação a isso, que não havia isso. Mas ele sofreu, ele padeceu. Então essa ação de Cristo na cruz do Calvário me proporciona algo. E esse algo se chama salvação. Então nós já recebemos algo de Deus. E esse algo de Deus que nós já recebemos é impossível de se perder. Eu tenho uma música que fala, né, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Ele não está por vir. Cristo é o melhor de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o melhor de Deus. Então, esse ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário me proporciona uma oportunidade de poder obedecer. Porque se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, jamais eu obedeceria. Eu não tenho essa capacidade de obedecer a Deus através da minha capacidade intelectual, do meu conhecimento, que é a primeira certeza que a gente vai entender agora. A primeira certeza, né, que a obediência nos traz é de que o conhecemos. Existia uma corrente filosófica nessa época, que era o gnosticismo, que as pessoas acreditavam que podiam alcançar a salvação por intermédio do conhecimento. Isso era muito comum entre os gregos. Os gregos eles amavam essa questão da ideia da religião, mas ali com o racional, né? Eles gostavam disso, da oratória. A gente vê Paulo lá falando, oh, não vim com palavras difíceis para vocês, eu vim com palavras simples. E quando a gente pensa sobre essa questão do gnosticismo, que era essa corrente que acreditava que a salvação vinha pelo conhecimento, a gente também tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Quando a gente pega a questão do conhecimento e a questão espiritual, existe uma linha ali que às vezes a gente acaba confundindo. A gente acredita que muitas vezes a gente pode adquirir conhecimento da Bíblia apenas pelo conhecimento. Quantas vezes nós nos apresentamos diante da Bíblia, pegamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e lemos a palavra de Deus de qualquer maneira, né? Não oramos antes. A Bíblia é o único livro que o autor está ali do nosso lado enquanto nós estamos lendo. Isso pensando na pessoa que é cristã. Então, nós nos apresentamos muitas vezes diante da Bíblia sem orar. Pegamos, vou ler aqui a Bíblia, e ler, e se confia na sua capacidade intelectual. Que era o que os gnósticos faziam naquela época. Ou nos apresentamos diante da Bíblia de maneira desleixada. Certa vez eu estava pensando sobre essa questão de como nós nos apresentamos diante da Bíblia. Muitas vezes nós acreditamos que nós podemos entender a Bíblia através das nossas próprias forças. Porém, quando nós nos apresentamos diante da Bíblia de qualquer maneira, nós estamos realmente agindo desta forma. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia e lemos ali deitado, não está nem aí para nada. Não estou dizendo se é pecado ou não ler deitado, mas será que se você tivesse ali
na frente de um juiz, ou do presidente, ou de um governador, e estivesse lendo algo para ele, será? Ou entendendo algo em relação a um escrito dessa pessoa, será que você leria deitado? Leria de qualquer jeito? Né? Então nós temos que ter esse cuidado. Eita, os insetos que estão... Está cheio de besouro. E esse movimento gnóstico, eles queriam a libertação não do pecado, eles queriam a libertação da ignorância. Ou seja, para eles, se você adquirisse ali conhecimento, se você adquirisse uma sabedoria ali celestial, né, se você se tornasse uma pessoa conhecedora de muitas coisas, você estava livre da ignorância, logo você teria alcançado a salvação. Mas as Escrituras não querem nos livrar dessa ignorância como eles criam. Eles querem nos livrar do pecado. O pecado é que causa um real dano em nossas vidas. Uma vida de pecado, como a gente já chegou a ver nos versículos anteriores, pessoas que diziam que não tinham pecado, pessoas que diziam que conseguiam viver uma vida longe do pecado, eram pessoas que estavam mentindo em relação àquilo. Então, nesse meio de pessoas que supervalorizam o conhecimento, muitas vezes essas pessoas gostam de viver em uma certa libertinagem. Eles vivem diante do pecado de qualquer maneira. E muitas vezes, o que é pior, que hoje vem acontecendo muito, é que pecados começam a ganhar outros nomes. Para poder se livrar ali, a pessoa, não, conhecimento, não... eu creio na Bíblia, muitas pessoas falam e tal. Não, mas aquela parte ali não é aquilo que está querendo dizer. Vamos dar uma nova interpretação em relação a isso. E pegam palavras e começam a distorcer aquela ideia. E isso é muito perigoso. Hoje, um dos exemplos que a gente vê, muita pessoa fala que o aborto é questão de saúde pública, mas o aborto é um assassinato de um inocente. Mas é questão de saúde pública. E começam a usar narrativas e mais narrativas em relação a determinadas coisas que estão nas Escrituras, em relação a alguns pecados, e começam a dar um novo significado. E isso começou não faz muito tempo, assim, não é coisa de 200, 300, não, é coisa de talvez 50 anos ali. Começou 50, 100 anos. Começou esse tipo de ideia em relação a mudar a questão do pecado, do significado de alguns pecados. Mas continuando, pensando um pouco ainda sobre essa questão do conhecimento, no versículo 3 você vê que fala assim, ó, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Na carta de 1 João, essa palavra conhecimento, ou seja, gnosis, ali é a palavra que está relacionada com conhecer, ela tem vários significados. Aqui a gente enxerga que ele está falando do próprio Deus, certo? Mas essa questão do conhecimento pode estar relacionado com algo, um fundamento de algo, que a gente vê lá no capítulo 2, versículo 5. Pode estar relacionado com não conhecer os crentes, que a gente vê no capítulo 3, no versículo 1, quando fala assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, porque isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou seja, essa mesma palavra usando para não conhecer os crentes. Ou seja, também pode ser para conhecer fatos. A questão do conhecimento do Espírito Santo, a gente vê lá no capítulo 4, versículo 2, que diz assim, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Ou seja, a mesma palavra usando para se referir ao conhecimento do Espírito Santo. Também pode ser relacionado com o amor de Deus. A gente vê lá no versículo 16 do capítulo 4, que diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. É a mesma palavra. Também pode estar relacionado com a personificação. A gente vê lá no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Essa ideia da personificação é muito importante, por quê? Porque existia uma corrente que ensinava que Cristo não tinha vindo em carne. Por quê? Porque muitas vezes tinham a carne como sendo algo mal. Então existia essa questão da personificação, que Cristo realmente veio em carne. João também chama muita atenção para isso. Também
essa questão do conhecer pode estar relacionado com a comunhão com Ele, a gente vê no capítulo 1, versículo 4. Também pode estar relacionado com andar na luz e também estar nele. A gente vai trabalhar estar nele lá na quarta certeza que a gente vai analisar. Então, entrando na nossa segunda certeza, que a obediência pode nos trazer, né, está que nós temos uma certeza que nós não estamos mentindo. E a gente vê isso no versículo 4 e 5. Diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então, existe uma resposta contínua em relação à obediência que nos dá uma certeza que aquilo que realmente nós estamos fazendo, aquela nossa obediência, não é uma obediência mentirosa. Só que a gente tem que pensar, mentindo em relação a quê? A gente vai ver lá na frente que ele vai começar a falar um pouco sobre a questão do amor. Um pouco não, né? Vai falar muito. João fala sobre o amor em todo canto que João tem a oportunidade, ele fala sobre essa questão do amor. E nós vamos entender um pouco melhor, mais tarde, o porquê ele fala tanto do amor. Só que esse amor, qual é esse amor? É um amor de Deus com os homens, que a gente vê lá no versículo 9 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9 diz assim: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, nós estamos vendo aqui um amor de Deus para com a sua igreja, para com os homens. Também pode estar relacionado de um amor entre o homem e Deus, que a gente vê lá no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou pode estar relacionado com a própria característica do amor, algo que é inerte ali, que está dentro do próprio amor, né? Que a gente vê no capítulo 4, versículo 12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quando eu vejo essa palavra aperfeiçoado nas Escrituras, essa ideia do aperfeiçoado dá uma ideia de completude, algo que é completo. Então eu acredito que quando a gente está falando sobre essa questão, que nós não estamos mentindo, né, em relação ao amor, eu acredito que engloba tudo isso. Por isso que ele vai falar, você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão. Como é que você consegue amar a Deus e aborrecer seu irmão? Isso é impossível. Então você vê que tudo isso anda junto. Existe o amor de Deus, o amor para com os irmãos, existe a própria essência do amor que tem que estar em nossas vidas. Então dá uma ideia de completude, né? Então não existe essa ideia de, eu amo mais ou menos. Eu amo mais ou menos. Não é mais ou menos que eu amo. Não existe isso, né? O amor de Deus, ele completa a sua obra em nós quando nós o obedecemos, ou seja, quando nós amamos uns aos outros. Aqui eu estou repetindo muito essa questão do amor uns aos outros, mas a gente vai trabalhar mais detalhadamente daqui a pouco sobre essa ideia, né? Adentrando na nossa terceira certeza, eu estou sendo um pouco mais breve sobre as primeiras, porque a quinta, que é a que nós vamos trabalhar mais profundamente, certo? A terceira certeza que a gente vai falar hoje, que a obediência nos dá uma certeza de que estamos nele. A gente vê isso quando a gente lê aqui no versículo 6. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, uma das certezas é de que estamos nele. E o que é que essa ideia de que estamos nele nos traz? É uma ideia de segurança. É uma ideia de segurança. Observe, eu vejo muito o João Otávio. Ele ainda é bebezinho. Quando ele se sente inseguro, ele quer estar colado, ele sobe, ele quer estar assim, bem pertinho. Criança é assim. A gente passou por uma situação, foi engraçado, porque
Eu estava sentado no sofá, na hora que eu botei o pé no chão para me levantar, esse menino deu um grito tão grande que era para poder estar perto, porque ele pensava que eu ia sair. Eu pensei que ele estava sentindo era alguma coisa, mas ele queria estar ali colado, queria estar perto. Por quê? Porque ele se sente seguro. É muito parecido com o que o Salmo 23, lá no versículo 4, fala: por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte. Observe essas 3 palavras, né? Vale, sombra e morte. São 3 palavras bem complicadas, né? Vale, sombra e morte. Não temerei mal algum. Então, Cristo, ele nos dá essa segurança, que por mais que nós estejamos passando por situações adversas, situações complicadas, por mais que tudo venha estar ali desmoronando, ele nos dá uma segurança. E essa segurança nós podemos chamar de salvação. Por mais que na última instância nós venhamos a morrer, padecer fisicamente, nós temos uma certeza: a salvação. O maior sofrimento que possamos ter, nós temos uma certeza: a salvação. Mas que nós venhamos passar fome, temos uma certeza: a salvação. É por isso que tem aquela terminologia, né? O peso de glória, né? O peso de glória. Ou seja, o que nos aguarda é tão profundo, é tão grande que nós não conseguimos conceber em nossas mentes isso. João, quando viu ali, que ele vai relatando, ele cita as ruas de ouro, para mostrar que aquilo não tem nenhum tipo de significado lá no céu, o ouro que nós tanto valorizamos aqui nesta terra. Então tudo isso que nós venhamos passar aqui na terra, existe algo que nos aguarda, que nos dá essa segurança de que nós devemos nos manter sempre firme, porque nós estamos nele. E essa segurança só pode vir por meio do Espírito Santo. Lá no capítulo 3, no versículo 24, diz assim: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, nós sabemos que estamos nele por causa do Espírito Santo. Novamente, um outro ensino que eu acho interessante que que João está batendo aqui, é que existiam grupos de pessoas que não consideravam Jesus como Deus. Na pregação de quarto, o pastor falou sobre um grupo desse, né, que surgiu, o arianismo, que não tinha Jesus Cristo ali como Deus. Mas nessa época já existiam pessoas que diziam que Jesus Cristo não era Deus. E nesse momento, João está colocando Jesus Cristo no mesmo patamar de Deus. Ou seja, chamando a atenção para os seus leitores de que Jesus Cristo realmente ele é Deus. E isso é muito importante nós sabermos. Ele vai estar repetindo muitas vezes essas ideias. E porque quando a gente estuda estudo bíblico indutivo, tem até um livro que é Vivendo na Palavra, ele chama a atenção para aquilo que é repetido é porque é importante. Se está sendo repetido várias vezes, quer dizer que aquilo realmente é importante. Quando a gente vai resumir um texto, né, a gente usa técnicas que a gente vê, essa palavra se repete muito, quer dizer que essa palavra é importante. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então se João está nos chamando a atenção, né, para a questão de que Jesus Cristo está no mesmo patamar de Deus, quer dizer que Jesus Cristo realmente é Deus. Isso é encucando na nossa cabeça realmente, é empurrando. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Talvez para nós é tão normal isso, que às vezes isso se torna até perigoso por ser tão normal. Que a gente acaba desconsiderando que isso é algo sagrado, isso é algo divino. Imagine um Deus que se torna homem. Ou seja, ele se esvaziou por completo, a gente vê lá em Filipenses, né, no capítulo 2, ele se esvaziou. Isso é muito profundo, é uma doutrina muito profunda. Nós não podemos tornar isso algo comum, algo normal. E a quarta certeza que a obediência nos traz, né, está relacionado de que nós entendemos os seus mandamentos.
Aí vem a pergunta, eu não estava falando ainda sobre a questão de mandamento, por quê? Porque ele vai explicar mais detalhadamente agora. Quando a gente vê no versículo 7, ele fala assim: Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Parece que João está entrando em uma certa contradição, né? Eu não escrevo mandamento novo, depois ele fala, não, eu estou escrevendo um mandamento novo. É que a gente tem que entender que a característica da língua é muito diferente da nossa língua. Lá no final a gente vê, e lhe cegaram os olhos. Como assim? Um pleonasmo, né? Ixi, gastando aqui meu português. Um pleonasmo ali acontecendo, cegar os olhos, subir para cima. Para a língua aqui deles, isso não tinha problema. Não tinha problema. Na nossa língua é que existe. Na nossa língua existe. Então João parece estar chamando aqui a atenção para um paradoxo, né? Assim, eu não estou anunciando um mandamento novo, e depois ele fala, não, o mandamento é novo. Esse mandamento que ele está falando é um mandamento que está ali para eles desde o princípio. Desde o princípio o quê? Desde o princípio das Escrituras. A gente vê esses ensinamentos sendo ensinados nas Escrituras. E nós vemos o próprio Jesus Cristo depois trazendo esse ensinamento, que nós devemos amar uns aos outros. E o próprio Cristo chama esse ensinamento de sendo um ensinamento novo. Mas por que é que ele é um ensinamento novo? Pois ele precisa ser renovado em nossos corações. E esse mandamento novo, né, a gente vai ver já já que está relacionado realmente com o amor, não é algo fácil. Dizer que amar é fácil é porque a pessoa ainda não entende o que é amar. Amar não é fácil. Mas eu não vou entrar ainda nesse assunto, certo? Então, pensando nesse mandamento, a gente tem que pensar uma coisa. A Bíblia é um livro antigo. Isso é verdade. A Bíblia é um livro antigo. Os seus ensinamentos também são antigos. Não tem nada. O que é que tem de novo na Bíblia? Assim, que a gente... será que um teólogo vai surgir agora e vai falar assim, eu encontrei algo na Escritura que ninguém nunca viu. Mas eu acho muito arrogância da pessoa chegar e falar isso, né? A pessoa pensa, não, os ensinamentos da Bíblia também são antigos. Mas é só ela, somente as Escrituras, que podem renovar, que podem nos libertar do poder do pecado. Só ela. Não adianta o livro que você vai lá, eu vou ler o livro, se não me engano, Peregrino, né? O Peregrino, que é um dos livros mais vendidos na história aí. Se você ler, sem o conhecimento das Escrituras, aquilo que está testificando o próprio Cristo, que a gente vê lá em João 5,39, fala, examinais as Escrituras. O próprio Cristo está falando isso, examinais as Escrituras. Porque é delas que de mim testificam, é nelas que falam de mim. É nas Escrituras que fala do próprio Cristo. Então, nenhum outro livro tem a capacidade de nos levar a um entendimento de que pecado é pecado. Somente a palavra de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento de que esse mandamento, por mais que ele seja antigo, ele precisa estar se renovando em nossos corações, em nossas mentes. E a gente vê agora uma quinta certeza e última, que a obediência nos traz, que é a de que nós devemos nos amar, de que nós nos amamos. João está nos chamando para algo real, algo genuíno aqui. Não é um amor fingido. Não é aquela ideia do amor à primeira vista. O amor à primeira vista. Não existe amor à primeira vista. Deixa a pessoa pisar no seu calo para você ver se você vai continuar amando. Eu amei à primeira vista. Pisa para você ver. Convive. Um dia desse a gente estava conversando lá no trabalho sobre a questão de... A gente estava em ligação, que a gente tem... Uma vez a cada 15 dias a gente tira um momento ali de 2 horas só para conversar besteira, né? Que é cada um numa cidade, cada canto do Brasil, a gente se reúne para isso. Né? E um dos caras falou isso, né? Ele foi casado, ele está casado, é a 3ª vez agora. É o 3º casamento dele.
E ele falando sobre essa questão do casamento, que às vezes as pessoas convivem ali tanto tempo, né? No namoro, no noivado, passa às vezes 8, 10 anos ali namorando, noivando, que misericórdia, né? Desculpa se alguém tiver passado esse tempo todo, mas eu acho estranho, né? 8 anos, 10 anos noivando, namorando, e quando se casa muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque ele conheceu, ela conheceu o príncipe encantado, né? E ele conheceu aquela mulher perfeita. E quando se casam, muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque se apresenta uma pessoa completamente diferente. Por quê? Porque não tinha pisado ainda no calo dele ou dela. Não tinha acontecido uma situação que realmente o amor fosse provado ali. Não tinha acontecido nenhuma situação. Então esse amor que João está chamando a atenção é algo real, é algo genuíno, que não importa o que venha acontecer, a pessoa vai continuar amando. É um amor de completa entrega. A gente vê lá em 1 Coríntios, é um texto muito conhecido, mas eu não sei decorado. 1 Coríntios capítulo 13. É conhecido, mas a gente não é um processador assim que decora as coisas não, né? Que fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, aí, a palavra conhecimento novamente aqui, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ou seja, falando sobre o amor, que ele é paciente, ele espera, ele é bondoso. Chamando a atenção para o amor novamente. E esse amor, ele deve ser um amor hoje e um amor amanhã. O que é que nós podemos esperar do amanhã? Que nós devemos continuar amando. Você não vai esperar um prato de comida amanhã. Talvez você não tenha um prato de comida amanhã. Você não pode, talvez, esperar para amanhã um copo d'água, mas você tem que esperar algo para a sua vida, que é o amor. Você deve amar amanhã. Você deve amar seus irmãos, você deve amar a Deus amanhã. Então, ame. Não esqueça disso, é muito importante. Amar. E ele fala um pouco mais aqui no versículo sobre a questão do amor, no capítulo 2, no versículo 9. Fala assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Mas uma tradução mais correta seria: cegaram os olhos, literalmente. Aqui fez uma correçãozinha para ficar menos, né, mais aportuguesado, né? Então as trevas, elas vão se dissipando por causa do
amor. Ou seja, as trevas que existem, o comportamento pecaminoso que existe em nossos corações vão se dissipando por causa do amor. Imagine acontecer assim, situações no seu dia a dia, viver em comunhão, pessoas diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente do seu vizinho, o vizinho é diferente de mim, nós somos pessoas completamente diferentes. Pessoas de várias idades, tem pessoas aqui de 15, 16 meses, não sei se tem alguém de meses, né? Mas pessoas de seus 40, 50, 60 anos. Pessoas com os mais diversos níveis de instrução ali. Eu me lembro quando eu estava na frente da igreja lá de Santo Cavalcante, eu passei por uma situação que um pastor falou numa pregação lá no Cibima, falou muito comigo. Né, que estava falando sobre... Eu sempre confundo John Wesley e Jonathan Edwards, mas eu acho que era o John Wesley. Agora estou meio em dúvida. E ele chamou a atenção para algo que... Quem foi que pregou para os índios moicanos? Universitários, me ajude aí. Foi o Edwards, né? Pronto, obrigado. Jonathan Edwards. E eu estava passando por uma situação lá na igreja que eu olhava para a igreja e via. Tinha 3, 4 pessoas que não sabiam ler, né, analfabetos, literalmente. Tinha pessoas que não se interessavam ali tanto pela palavra, e tinha pessoas, um grupo menor, que eu estava incentivando, estava começando a ter interesse pela palavra. E eu ficava pensando, meu Deus, eu estou ali me gastando, preparando sermão, estudando, comprando livros, e eu pensando nisso, né? E quando eu estava nesse evento, ele falou que Jonathan Edwards estudava, se doava para pregar para índios ali que não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. Ele amou tanto que ele se doou por completo e ficou pregando para aquele povo. E na hora que ele falou isso, foi direto no meu coração. Por quê? Porque eu estava pensando em desistir de estudar. Chegar lá, abrir a Bíblia e só falar um bocado de coisa, né? Qualquer coisa. Vou ler aqui João 3,16. Deus, amor, e começar, sei lá, a falar de qualquer maneira. Por quê? Porque eu não estava me sentindo estimulado pela igreja, né, por causa da igreja, a ensinar. Mas isso é um pensamento completamente errado. Completamente errado. A responsabilidade da pessoa que vai ensinar é dela somente. Deus nos chama a atenção. E vai haver uma cobrança muito maior sobre os mestres. A gente vê lá em Tiago. Isso que eu acho estranho quando eu fico vendo às vezes as pessoas, eu tenho que pregar, eu vou pregar, eu quero ser um pregador. Eu acho que ela não entendeu o quão pesado é esse ministério. O quão pesado. Ensinar a pregação. Você está falando da palavra de Deus. Eu posso aqui estar falando coisas bonitas, palavras bonitas, mas Deus sou do meu coração. Meu coração pode estar em pecado eu falando coisas bonitas aqui. Pode estar. Mas não está, em nome de Jesus. Vamos fazer aquela piada para descontrair. Mas é perigoso. É algo perigoso. Deus, ele olha o meu coração. Às vezes eu fico pensando, às vezes eu penso, tu vai falar na igreja tal, tem o Augusto Nicodemos, tem o Franco Ferreira, tem o quê? Tu não está nervoso? Não, eu estaria nervoso se meu coração estivesse em pecado. Mas quem está ouvindo são pessoas comuns, pessoas pecadoras como eu. Deus é que sonda o meu coração. É Ele que sabe como é que está meu coração. Eu que preciso preparar o meu coração. Lá em... Vou ver se eu consigo lembrar essa passagem. Acho que é 1 Pedro. Acho que é no capítulo 3. Eu estou tentando lembrar aqui, mas... Recebi não. Não veio não agora. Que ele fala que nós devemos santificar os nossos corações, para que nós venhamos estar preparados e para responder com mansidão todos aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Ou seja, ele fala de uma preparação primeiro no coração, para depois se preocupar com a preparação realmente ali da própria palavra. Para nós instruirmos, para nós ensinarmos, nós devemos que ter um amor tão profundo que nós devemos nos santificar, orar, jejuar, nos consagrarmos diante de Deus. O menino, quando foi pregar aquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele, se não me engano, ele jejuou e orou por 3 dias e não dormiu para pregar um sermão.
Um sermão, para pregar um sermão, 3 dias jejuando e orando. Imagine aí. Por isso que o sermão teve o impacto que teve. Ou seja, Deus realmente viu o coração daquele homem, um coração que realmente amava aquele povo, que realmente estava se doando por completo. E Deus fez o mover. Né? Deus fez o mover. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. E continuando sobre essa questão do amor, nós temos que ter cuidado também sobre a questão da indiferença que muitas vezes as pessoas têm uma com as outras. Né? O que é que nos une aqui na igreja? Cristo. A gente acabou de falar que nós somos pessoas diferentes, faixa etárias diferentes. Eu estava olhando, já estou com um bocado, e a Monique falou, está cheio de cabelo branco. Não, eu tô ficando velho. Não mais aquele menino de 15, 16 anos, não. Estou velho já. Cabelo branco aparecendo, né? Legal. Somos de faixa etária diferente, temos instruções diferentes. Nós temos nosso pastor que é um mestre em teologia. E tem pessoas que estão ali ainda no ensino médio, no ensino fundamental estudando. Tem pessoas com condições financeiras muito grandes. Você entendeu de quem nós estamos falando. E tem pessoas que não têm tanta condição. Irmão, pensei se escarrar não. Pessoas diferentes. Mas Cristo, ele nos une. Cristo, ele nos une. É por causa de Cristo que nós estamos aqui. Porque você acha que tinha uns 20 homens, sábado passado aqui, sem ser ontem. Acho que 20 homens, tudo trabalhando, feito burro de carga, literalmente. Eu passei 3 vezes mal, reconheço. Teve um momento que eu pensava que eu não ia mais me levantar, porque eu passei mal mesmo. Né? Irmão, sentando lá em cima, o pobre do Abel desceu lá de cima e foi passando, porque não estava aguentando calor. Meu irmão, se não for por causa de amor, por causa do amor, o amor com Cristo, o amor pela igreja, pelo corpo de Cristo, nós não estaríamos aqui no sábado. Aí em casa descansando, no ventiladorzinho, bem tranquilo. Estaríamos em casa, bebendo uma aguinha, um suquinho, bem geladinho, estaríamos dessa maneira. Se não fosse por causa do amor, nós não estaríamos aqui. Então essa indiferença que pode existir no coração de alguns, de não se interessar pelo próximo, de não querer conhecer o próximo, de não querer viver em comunhão, isso pode ser um ódio interno que existe no coração dessa pessoa. E nós temos que ter esse cuidado em relação a isso também. Né? Porque essa indiferença pode nos levar a uma condenação. Que a gente vai ver já já um versículo, né, que é muito importante para nós finalizarmos esse contexto geral em relação do amor. Aí surge uma pergunta. Você ama? Não sei se para você essa é uma pergunta fácil ou difícil, que para mim é uma pergunta difícil. Você ama? Você ama? Alguém já pisou assim no seu calo feio, assim, e você depois estava convivendo perfeitamente com essa pessoa em amor? Estou falando da sua esposa ou do seu esposo, não, porque isso acontece quase todo dia. Isso acontece, é natural acontecer no casamento. É por isso que o casal ali realmente está se amando, porque consegue conviver. Consegue conviver. Estou falando de um irmão assim, da igreja, que está próximo de você, ou um irmão mais longe. Né? Será que você está amando? Será que você ama? Lá em João, no capítulo 13, que é um versículo também muito conhecido. Esse eu sei decorado, mas eu vou ler. João 13, no versículo 34. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Observe que em 2 versículos aqui, João repete 3 vezes essa questão do amar uns aos outros. 3 vezes ele fica enfatizando, ó, ame ao outro, assim como eu amei você. Ame ao outro, ame ao outro. Vocês são meus discípulos se vocês amarem uns
aos outros. Ou seja, ele chama a atenção para essa questão do amar um ao outro, em 2 versículos só, em um texto tão pequeno ali, enfatizando isso, que o discípulo é aquele que ama o próximo. Ou seja, quem é discípulo de Jesus? Se ama. Se ama o seu próximo. Você ama o seu próximo? Realmente? Um amor tão profundo que possa ser transformado em um amor sacrificial, como João também diz lá no capítulo 15, no versículo 13, que fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dá a vida pelo amigo. Eu acho muito interessante que logo em seguida, olha que antes ele já fala em alguns outros versículos, mas logo em seguida ele chama de novo a atenção para isso. Ele fala assim, ó, no versículo 14: vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, ele está falando, não existe maior prova de amor aquele que dá a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu próximo. E logo em seguida ele diz que é nosso amigo. E qual foi o ato de Cristo? Morrer pelos seus amigos. Ou seja, ele ensinou algo que realmente a maior prova de amor é dar a vida pelo seu próximo, dar a vida pelo seu irmão. E ele mesmo agiu desta maneira. Ele mesmo derramou seu sangue na cruz do Calvário, se entregando um amor sacrificial. Entregou a própria vida. Então, para nós concluirmos, eu só tenho uma aplicação mesmo para falar. Uma somente. Que nós devemos amar. Que nós devemos obedecer. Que nós devemos amar uns aos outros. Porque ele nos amou. Nos sacrificarmos realmente. Nos entregarmos por completo. Nos entregarmos por completo. Realmente um amor profundo. Um amor que se assemelha realmente ali com o que Cristo fez na cruz do Calvário, no sentido de que nós devemos imitá-lo de tal maneira que se o nosso irmão, se o nosso próximo realmente estiver precisando, a gente se doar. Eu tenho um amigo que ele infelizmente está afastado dos caminhos do Senhor, mas ele tinha um pensamento muito profundo sobre essa questão do amor. Eu chegava na casa dele, se ele estivesse comendo, se tivesse um prato de comida, ele dividia. Ele, ei, mano, aqui minha comida. Tá com fome? Não, vamos dividir aqui. Tinha uma cadeira só na casa dele. Ele, ó, mano, sentava no chão. Se fosse para dormir, ele dormia no chão, ou seja, ele se sacrificava num amor ali que era muito profundo. Infelizmente, hoje ele se afastou, mas eu creio que um dia ele vai voltar. Que foi o cara que me convidou para a igreja, né? Foi o cara que eu disse uma vez, me perturbou até que um dia eu fui. E amar isso. Você ama o seu filho? Ama. Você ama a sua esposa, o seu esposo? Ama. Mas ame também os irmãos da igreja. Se entregue por eles também. Se entregue, se doe por eles. Pense no seu próximo. Né? Nós temos irmãos que passam necessidade. Tem o quilo do amor. Né? Você deu seu quilo do amor esse mês? É 1 quilo só. Se você estiver em condições. Espero que você não seja o irmão que esteja precisando de ajuda. Então nós vamos ajudá-lo, esses irmãos. Será que você teria coragem de um irmão ligar de madrugada para você, para ir buscar em tal canto? Será que você se sacrificaria ou você ficaria com raiva? Eu tenho um amigo meu que é pastor, ele passou por uma situação que o telefone dele tocou de madrugada, só que ele não atendeu, ele não quis atender. Pouco tempo depois ele descobriu que era um cara, um amigo dele, que estava ligando. Por quê? Porque esse cara estava muito mal. Muito mal. E acabou que essa pessoa morreu. E ele não teve a oportunidade de atendê-lo. Ele me contando, ele dava para ver a tristeza dele. Será que nós temos essa intenção de nos doarmos por completo? Que venhamos nos doar. Amém?